Então tá aqui a quinta condição. O dia que você tiver uma esposa, filhos, casa, emprego, eu te darei o privilégio de um debate comigo. Eu tenho medo. Oi gente, aqui é o Lucas, estou aqui mais uma vez com a minha skin do Assassin's Creed. Eu não preciso explicar o porquê, não é mesmo? Mas dessa vez eu só vou fazer uma introdução aqui mesmo, porque o vídeo já foi gravado, no mesmo dia que eu tinha gravado o anterior, eu gravei também esse daqui. Mas eu tô fazendo então essa introdução só para avisar aquelas pessoas que não assistiram o vídeo passado, que assistam o vídeo passado, porque é fundamental para entender isso aqui, porque no vídeo passado a gente mostrou como que ele fugiu do debate, como que ele passou o vídeo todo me xingando, como que ele se vitimizou o vídeo inteiro, como que ele tinha me chamado de desonesto, mentiroso, drogado e vários outros insultos que ele tinha usado contra mim, sem que eu tivesse usado nenhum adjetivo contra ele. Primeiro ele me ofendeu, aí depois que eu respondo ele, chamando de burro, desonesto, etc, outras coisas que ele é de fato, aí ele começou a chorar e se vitimizar, aquelas coisas todas típicas da apologética católica, como eu já tinha explicado no vídeo anterior, e depois, né, refutou aqui, tentou refutar 1% do meu vídeo, né, passou ali 5 minutos pegando aqui o pouco que ele achava que conseguia refutar, e ignorou completamente todo o restante, né? Enfim, né, nada novo debaixo do sol. Mas então, nesse vídeo aqui novo, eu vou apenas comentar essa tentativa de refutar 1% do meu vídeo que ele achou que conseguiria refutar, mas esse vídeo vai ficar longo, porque, inclusive, eu sei disso porque já foi gravado, como eu falei, e vai ficar longo porque eu tenho a praxe de refutar coisa por coisa aquilo que os meus oponentes dizem, então esse vídeo vai ficar bem completo, porque eu não costumo deixar pedra sobre pedra. Diferente dele, que pega 1% daquilo que ele acha que consegue refutar e que ignora completamente o resto, foge do debate indireto e foge mais ainda do debate direto, e que a gente já sabe por quê, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá então para o vídeo de hoje. E você pode estar dizendo, Eduardo, você disse que não está preocupado com protestante. Eu não vou atrás de protestante. Mas se eles estão vindo para a Santa Igreja Católica, aliás, se eles estão voltando, porque raros são os protestantes de nascença, raros. Raros são os protestantes de nascença, né? Tipo, só tem aí algumas dezenas de milhões, né, de protestantes de nascença aqui no Brasil, mas são raros, né? Vamos continuar. O protestantismo, ele nunca evangelizou uma terra pagã, com raras exceções. O protestantismo, o que ele sabe é tirar membros de outras igrejas, maiormente da Igreja Católica, então eles retornam à Santa Igreja. Cara, olha o nível da mentira que o cidadão desses... Cara, o cara mente que nem sente. O cara falou aqui que os protestantes nunca evangelizaram o povo pagão, ou seja, um povo não cristão. Sendo que inúmeros povos da África, se você for ver lá, eles foram convertidos justamente por protestantes. Existe, inclusive, se você for pesquisar, tem mais protestantes na África e na Ásia do que católicos. Por que você acha que tem mais protestante do que católico nesses continentes, que é justamente onde o evangelho tem mais dificuldade de chegar? Porque tem a cortina de ferro, tem os países muçulmanos, tem toda a perseguição, é onde tem mais dificuldade de chegar. Mas quem que chega lá? Justamente os missionários protestantes, que são justamente os que mais se arriscam a pregar o evangelho nesses lugares. Por isso que tem muito mais evangélico do que católico, por exemplo, em países como a China, por exemplo, que tem um monte de perseguição no Oriente Médio, na África, como eu já falei. Nem se compara com a quantidade de católicos. E mesmo assim, um cidadão desse aqui é um cara completamente transtornado como esse, que mente descaradamente, assim, não tem nem vergonha na cara de falar a mentira que ele fala, que nunca os protestantes evangelizaram um povo pagão. Olha o nível da mentira que o cidadão desses conta. Enquanto esse falastrão aqui tá pedindo piques igual um mendigo para os seus seguidores sustentarem ele e ficar fazendo um videozinho para me atacar, os missionários protestantes estão nesse mesmo momento sendo perseguidos lá na África, na Ásia, nos países onde tem mais dificuldade para o evangelho chegar, onde muitos deles são, né, as dezenas, centenas de milhares todos os anos são, infelizmente, martirizados em nome do evangelho. Eles estão lá, enquanto um charlatão embusteiro desse está aí, né, pedindo dinheiro dos católicos aí, né, depois que anunciou a sua conversão, né? Que coisa interessante. Eu fiquei assim, bom, ele disse, o Eduardo falou apologistas protestantes, então é óbvio que a religião é protestante. Eu fiquei, será que ele não sabe que dentro do protestantismo existem 30 mil denominações? Será que ele não sabe que denominação é diferente de religião ou animal? Ah, desculpa, eu falei que eu não podia ofender os animais. Desculpa, tá difícil, vamos lá. Perdoe-me os animais. Voltando.
Será que ele não sabe que existe uma diferença fundamental entre religião e denominação? Na cabeça desse sujeito aqui, ele literalmente acha que cada denominação é uma religião à parte. Tipo, a Assembleia de Deus é uma religião, a Bola de Neve é uma religião. Eles não fazem parte de uma religião, não, eles são uma religião à parte, na cabeça desse sujeito aqui. Aí eu pergunto, alguma vez na sua vida você já viu alguém com um cérebro, com 2 neurônios pelo menos na cabeça que defende esse tipo de definição de religião? O cara tá literalmente redefinindo o conceito de religião só para dizer que todas as denominações protestantes, todas as igrejas são uma religião à parte. Olha o nível da desfaçatez do ser humano desse. Então é a mesma coisa eu chegar aqui e falar, você tá vendo, a renovação carismática católica é uma religião. Os tradicionalistas, outra religião. Sede vacantistas, outra religião. Os veterocatólicos, outra religião. Pegar todas as divisões católicas, que eles têm muitas, né? Os teólogos da libertação, né? O caramba 4. Aí vão falar, então, tudo isso daí é uma religião à parte. Que é uma coisa completamente ridícula. Mas vamos continuar. Ele sabe. Veja só. Na cabeça deles, de alguns deles pelo menos, todos os protestantes são de seitas neopentecostais, né? Então, eles fazem esse espantalho aí. Ah, então quer dizer que tem protestante que é de seita neopentecostal e tem protestante que não é de seita neopentecostal. Então quer dizer que ele sabe o que eu quis dizer. Veja que ele é tão desonesto que ele pegou um trecho onde eu falo de seitas e interpreta como religião. Como se eu estivesse falando de religião, sendo que na verdade eu estava ironizando aquilo que os católicos falam da gente, que os católicos se referem às nossas igrejas como sendo seitas. Foi isso que eu falei, porque eles usam o termo seita para se referir a igrejas, mas nem mesmo os apologistas católicos que eu já vi, eu estou 15 anos debatendo com o católico e até hoje eu nunca vi um único deles se referindo às nossas denominações como sendo religiões à parte. Eles sempre se referem como sendo seitas, por isso que eu usei a palavra seitas ali. Só que ele não entendeu, ele continua achando que seita, que igreja é religião. E que, portanto, seita é religião também. Ele não sabe o básico do significado de religião. É um cara completamente patético. Inclusive, eu não gosto de dar carteirada aqui, mas além de ter um mestrado em teologia, eu já dei aula de ensino religioso, inclusive. E você não vai encontrar um único material de ensino religioso que vai ensinar que cada igreja protestante, ou cada igreja de qualquer religião, é uma religião à parte. É uma coisa ridícula isso. Óbvio que uma igreja, uma denominação, ela faz parte de uma religião. Ela não é uma religião. Entende? Só um animal que acha que cada igreja é uma denominação à parte. Então, em ensino religioso, a gente vai ensinar religião, é cristianismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, essas coisas. Isso daí é religião. Tecnicamente falando, nem mesmo o catolicismo e o protestantismo em si seriam religiões. Eles são subgrupos. Religião em si é o cristianismo. Isso daqui, catolicismo, protestantismo, ortodoxia, são subgrupos dentro do cristianismo, dessa religião cristã. Ainda que popularmente a gente costume se referir a catolicismo, protestantismo como sendo religião. Agora, denominação, como todas as igrejas protestantes ou com os próprios grupos que os próprios católicos se dividem entre si, isso daqui nunca pode ser considerado uma religião à parte. Eu quero ver ele me mostrar onde que o seminário presbiteriano que ele fez para virar pastor ensinou que cada denominação é uma religião à parte. Aliás, nem mesmo no seminário católico eles devem ensinar uma palhaçada dessas. É uma coisa que eu literalmente nunca vi em lugar nenhum. E até um aluno meu da 5ª série sabe, né, o que é uma religião, o que difere, né, uma religião de um subgrupo, como no caso das denominações. Mas como ele sabe menos do que um aluno meu da 5ª série, então ele continua querendo tratar como se fosse, justamente para poder bater nesse espantalho. O canal dele ele vive só para isso, é única e exclusivamente para atacar os protestantes e protestantismo, não tem nenhuma outra finalidade o canal dele. Então ele vai atacar essa nossa fé com todo tipo de espantalho que ele pode usar. Aí ele encontrou esse espantalho da religião, de tratar cada igreja, cada denominação como sendo uma religião à parte, ele usa esse espantalho. Só que assim, com os seguidores tapados que ele tem lá, ele consegue fazer. Com o gado dele, ele consegue, fácil. Agora, vai tentar convencer qualquer pessoa que seja minimamente estudada em teologia, todo mundo vai rir de você. E o fato de eles não serem claros a esse respeito esconde algo muito... esconde muita sombra. Sabe por quê? Por que ele não fala denominação e se esconde atrás do título de protestante? Porque ele diz, tem que ser um Sherlock Holmes para saber que eu sou um protestante. Por que ele se esconde atrás do título de protestante? Sabe por quê? Porque ele está há anos na internet falando mal da Igreja Católica
Mas até hoje, ele não descobriu qual é a denominação correta. Eu nunca disse que existe uma denominação protestante específica que é a certa, que é a verdadeira, que é a única, a infalível, a Igreja de Cristo, e todas elas estão erradas. Eu tenho dúzias de artigos e vídeos também sobre esse tema. Inclusive, vamos lá, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui com o site aberto. Vamos aqui no índice de artigos sobre catolicismo do meu site. Vamos lá para artigos sobre igreja. Vamos ver. Aqui, artigos sobre a natureza da igreja. Tudo isso daqui é só artigos que eu escrevi sobre a natureza da igreja. E todos eles eu vou argumentar exatamente a mesma coisa. Eu nunca disse que tem uma denominação protestante que é a verdadeira, a correta, a certa, e as outras estão totalmente erradas. É um ataque a espantalho que esse cidadão está fazendo aqui. A igreja, no conceito bíblico, é justamente a reunião, a congregação de todos os fiéis em Cristo, onde quer que eles estejam. Então, se a igreja é justamente a reunião, a congregação de todos os salvos, em qualquer lugar que eles estejam, então Deus tem seus filhos na Assembleia de Deus, tem na Presbiteriana, na Batista, na Deus é Amor, em todas elas. Mas ele tem que criar um espantalho aqui, violando o conceito, o próprio significado da palavra igreja, justamente para tentar dizer que a gente defende um conceito católico, papista de igreja, onde a igreja é uma instituição específica que é infalível, que ela está certa, todas as outras estão erradas. Então, tipo, como eles têm esse conceito de igreja lá, na visão deles, é como se eles quisessem obrigar a gente a ter esse conceito distorcido de igreja pra gente. Sendo que não existe isso. Então ele tem que deturpar o significado de igreja, criar um espantalho que a gente nunca defendeu, que a gente nunca acreditou, para perguntar qual é a única igreja protestante verdadeira. Como se eu estivesse procurando a denominação protestante verdadeira, infalível. Quando eu já falei 1 milhão de vezes que não existe igreja perfeita nesse sentido denominacional, entre as quais a Igreja Católica Romana é uma das. Agora, existe sim graus mais próximos de igrejas que estão mais próximas da verdade e outras que se distanciam mais. Então, lógico, uma igreja que invoca morto, que reza 1000 Aves Marias, que descentraliza Cristo completamente, isso daí não dá para ser considerado uma igreja lá muito saudável, né? Então, é nesse conceito que a gente está falando, não tem nada a ver com ter uma denominação protestante perfeita e infalível. A gente poderia aqui fazer uma analogia com as próprias igrejas que são mencionadas no Novo Testamento mesmo. Por exemplo, a gente sabe que João escreveu para 7 igrejas. Dessas 7, você via que 2 delas estavam bastante afundadas, já tinham se desviado largamente, com a de Laodiceia e a de Sardes. Você tinha outras igrejas, como por exemplo a de Filadélfia, que não recebeu nenhuma crítica, né, literalmente nenhuma crítica. Você tem outras igrejas, como a de Éfeso, que foi elogiada, mas também foi criticada. Ou seja, você tinha vários padrões de igrejas ali, mas todas elas são chamadas ainda de igreja. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, onde ele desce a lenha deles, critica um monte de coisa neles. Tinha gente lá que nem sequer acreditava na ressurreição, para você ter uma ideia, né? Tinha muitas heresias ali dentro, tinha divisões que Paulo denuncia naquela carta aos Coríntios. Enfim, era uma igreja bastante problemática e mesmo assim Paulo escreve para eles e dirige a eles como igreja de Deus. É como ele começa as cartas a eles. A igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, mesmo as igrejas que estavam mais distantes, por assim dizer, do padrão, distantes da verdade, que já estavam mais se desviando moralmente ou doutrinariamente, até elas são reconhecidas como igrejas de Deus, porque elas não tinham ainda passado esse limite. Então não é uma questão de falar a igreja é certa ou a igreja é errada. Eu frequento a Assembleia de Deus, mas isso não significa que a igreja Assembleia de Deus seja a única denominação protestante verdadeira. Todas as outras estão erradas. Isso não existe, isso é tão ridículo quanto seria alguém falar que, sei lá, a igreja de Éfeso é a igreja verdadeira do tempo dos apóstolos e todas as outras igrejas eram falsas, não estavam erradas. Não faz sentido uma coisa dessas, porque apesar delas terem acertos e erros, todas elas são chamadas de igreja de Deus, porque todas elas compartilham de um núcleo comum da verdade cristã, assim como acontece com todas as igrejas que são legitimamente evangélicas, legitimamente protestantes. Então, algumas vão, de fato, estar mais próximas do padrão bíblico, outras vão se distanciar um pouco mais, mas não existe essa coisa de igreja certa ou de igreja errada. Igreja certa, se você quiser colocar nesses termos, seria todas aquelas que mantêm o núcleo básico da verdade, a ponto de poder ainda ser considerada uma igreja cristã. Ou
seja, uma igreja certa é uma igreja que ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus e não a se distanciarem dele. E uma igreja falsa seria uma igreja que induz as pessoas a, por exemplo, cultuarem os mortos, né? A se distanciarem de Deus, ao invés de serem conduzidos para mais próximos dele. Isso não tem nada a ver com dizer que uma denominação está certa, todas as outras estão erradas. Isso daí é um espantalho que ele está criando, nenhum evangélico defende isso. Você pode ter certeza que ele não ouviu isso no seminário que ele fez para virar pastor presbiteriano, ele nunca ouviu isso, ele sabe que nenhum evangélico defende isso, ele sabe muito bem disso, mas é um espantalho que ele tem que criar. Por quê? Porque ele é um cínico, um dissimulado, um falso, um cara que precisa mentir para ganhar seguidores, para convencer o gado que segue ele. Agora, se realmente, para você ser chamado de igreja certa, que ele diz, tem que ter 100% da verdade, nunca pode ter errado nada, né? Não pode ter se distanciado nada. Então, a igreja que disparado seria a mais longe de estar certa, seria justamente uma igreja que ao longo da história queimou milhares e milhares de pessoas na fogueira. Você acha que Jesus iria provar uma coisa de uma coisa dessa, né? De uma igreja sanguinária, sádica dessas, queimar em praça pública, em altos da fé, diante de famílias, diante de multidões, de crianças, inclusive, ir lá e torrar até a morte gente que discordava de uma ou outra doutrina católica. Você acha que isso daí é uma igreja de Cristo? Isso daí é uma coisa que Jesus aprovaria? Se existe uma igreja que com certeza não é uma igreja correta, não é uma igreja 100%, né, certa, que nem ele faz questão de falar aqui, então com certeza essa igreja é a igreja romana. Não tem nenhuma outra que possa se distanciar mais moralmente do padrão bíblico do que uma igreja assassina, perversa, sádica e monstruosa que nem essa. Mas vamos continuar lá com o vídeo dele. Ele já pertenceu a várias denominações. Ele fica pulando de denominação em denominação. Ué, mas se ele já sabia que eu fico pulando de denominação em denominação, que eu pertencia a várias denominações, então como é que ele disse lá no vídeo anterior dele que ninguém sabe a religião dele? Ele já explicou aqui que na cabeça dele, que a gente já viu que está completamente errado esse conceito, denominação é a mesma coisa que religião, na cabeça dele. Então quando ele falou que ninguém sabe a religião dele, ele está falando que ninguém sabe a denominação dele. Mas aqui ele está contradizendo aquilo que ele falou, porque ele está falando que eu já passei por várias eliminações. Ou seja, ele conhece a história da minha vida. Ele sabe disso, entende? Olha como é que ele é cínico, olha como é que o cara é falso. A gente pega na mentira. Ele próprio desmascarando a mentira dele anterior. Então ele conhece sim a minha vida, ele sabe que eu já pertencia à igreja X, depois à igreja Y. Ele sabe disso. Mas ele tem que criar um espantalho de que eu escondo a minha denominação, que ele sabe que é falso, porque ele sabe que eu já falei várias vezes a denominação que eu pertenço e as que eu pertenci no passado, e justamente por isso ele fala aqui que eu mudei de denominação. Agora, como é que ele poderia saber que eu mudei de denominação se ele não sabe a denominação que eu estava, ou a denominação que eu estou? Entende como é que o cara é cínico? Ele sabia da minha história, ele sabia de qual denominação que eu pertencia, etc. E mesmo assim, ele cinicamente, falsamente me acusou lá de esconder a minha denominação, sendo que eu nunca escondi, eu sempre falei para qualquer pessoa que me pergunta. Então é o nível do cinismo que a gente vê de um sujeito que nem esse. Vamos seguir. Esse Banzoli defende o sono da alma, que é uma heresia que nem os protestantes defendem. Esse cara literalmente nem sabe o que é o sono da alma. Você percebe, ele ficou aí, supostamente 7 anos fazendo seminário na igreja presbiteriana e nem sequer sabe o que é sono da alma. Porque eu nunca defendi sono da alma em lugar nenhum. Cara, é bizarro isso. Inclusive eu tô aqui com o meu livro aqui, da Lenda da Imortalidade da Alma. Olha aqui aquilo que eu escrevi na página 819. Tem várias outras páginas onde eu afirmo a mesma coisa, mas vamos lá. Assim, apesar do sono não ser literal, a metáfora não é à toa e muito menos adequada, mas justifica sua razão de ser por expressar com maestria uma condição análoga à da morte seguida do despertar da ressurreição. Inclusive tem um texto aqui que eu cito do Batiotti, que ele fala da metáfora do sono que representa adequadamente o estado de consciência dos mortos. Ou seja, eu não estou falando aqui de sono da alma, da doutrina conhecida como psicopaniquia, que é uma doutrina que muita gente já acreditou no passado, tem inclusive reformadores que acreditaram nessa doutrina, mas não é aquilo que eu defendo. Eu nunca falei que a alma dorme literalmente. Eu falei que a linguagem do sono é uma metáfora para se referir a inconsciência entre a morte e a ressurreição, porque a alma morre. Aí, inclusive, no meu livro eu tenho uma lista de 300 ocasiões onde a alma morre no original grego e hebraico. Você acha que ia passar 300 citações de morte da alma para falar que a alma não morre, que na verdade ela está dormindo em algum lugar? Então, o cara distorce a própria crença que eu tenho, porque ele não sabe o que é sono da alma. Na cabeça dele, sono da alma e aniquilacionismo, morte e sono é a mesma coisa na cabeça dele, né? Vamos continuar. João Calvino não defende isso. Martinho Lutero negou isso. Mais uma mentira, o cara não sabe nada do que ele está falando. O cara
Meu Deus, não, se de catolicismo a gente já viu que ele não entende nada, imagina disso daqui, né? Então, vamos pegar aqui uma correspondência entre Lutero e um crente no sono da alma, cara, agora o sono da alma de verdade, né? Não aquilo que é o que ele falou que eu creio, que não é o que eu creio, mas aquilo que realmente é o sono da alma, que a alma tá dormindo mesmo, de acordo com a crença que eles tinham no passado. Aqui eu tô com a resposta que Lutero deu a essa pessoa que acreditava no sono da alma. Ele vai dizer o seguinte: a respeito das suas almas, eu não tenho conhecimento suficiente para te responder. Eu estou inclinado a concordar com a sua opinião de que as almas simplesmente dormem e que elas não sabem onde estão até o dia do julgamento. E aí vai ter várias outras ocasiões, Lutero vai falar a mesma coisa. Por exemplo, ele vai interpretar Eclesiastes 9:5 da seguinte maneira: outro lugar que prova que os mortos não têm continuidade ou sofrimento, não há deveres, ciência, conhecimento, sabedoria, etc. Salomão opinou que os mortos estão dormindo e nada sentem em absoluto, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias nem anos, mas quando despertarem terão a impressão de ter dormido apenas um minuto. Aí depois fala, né, que assim como alguém dorme e chega amanhã inesperadamente, quando acorda sem saber o que aconteceu, assim nós nos ergueremos no último dia sem saber como chegamos à morte e como passamos por ela. Nós dormiremos até que ele venha e bata na pequena sepultura e diga: Doutor Martinho, levanta-te. Então eu me erguerei no momento e serei feliz com ele para sempre. Então veja como o próprio Lutero, é diferente do que ele diz, que Lutero não acreditava no sono da alma, ele acreditava sim. Mas mesmo assim, ele, porque é ignorante, ele não sabe nada daquilo que está falando, ficou 7 anos no seminário para não aprender nada, devia estar dormindo, então ele não sabe de nada dessas informações, né? Então, tipo, eu nem propus um debate para ele sobre aniquilacionismo e sono da alma, essas coisas aí, porque aí sim seria covardia demais, né? Eu propus um debate para ele na área dele, na área que ele fez o vídeo de resposta sobre o tema que ele mais fala até hoje. É o tema que ele faz vídeo para react de todo mundo, né? Metade dos vídeos dele são só sobre isso. E mesmo assim ele fugiu de medo. Imagina se eu propusesse o meu tema principal e favorito, né? Aí seria de dar dó, realmente. Agora olha o que ele vai falar. Eles não revelam porque eles sabem que se você fizer uma simples pergunta ali, é para batizar crianças ou não, eles saem no tapa. Engraçado que, embora ele diga isso no sentido figurado, né, não no sentido literal, isso só foi acontecer literalmente mesmo entre os católicos. Inclusive o Gaião falou isso na última live nossa sobre esse tema, uma live também que ele ignorou completamente, embora fizesse parte da refutação, que os dominicanos e os franciscanos, eles odiavam tanto um ao outro, eles tinham tanta rivalidade entre si, justamente sobre a questão da Imaculada Conceição, que teve um dominicano que chegou a matar um franciscano durante a missa com um crucifixo de ferro, para você ter uma ideia, de tanto que eles se odiavam e se matavam entre si, né? Ou seja, aqui ele está falando aqui que figurativamente os protestantes trocam tapas entre si por causa de livre-arbítrio e tudo mais, sendo que na igreja dele eles já chegaram até a matar por uma questão dessas, né? Então, é esse o nível da unidade católica. Se você quer ver uma prova de como os católicos são unidos, e aqui eu não vou me delongar muito nisso, porque o objetivo não é sair muito do tema, mas aqui, pega esse meu artigo aqui de 2015, o UFC católico, aí você vai ver como é que é um show de unidade realmente, né? Porque os maiores apologistas católicos do Brasil são até hoje extremamente divididos, eles se odeiam, literalmente. O Orlando Fedeli, inclusive, ele já faleceu alguns anos atrás, mas ele era o líder da associação cultural Monfort, e ele vivia em pé de guerra com a Alessandro Lima, os dois se xingando mutuamente o tempo inteiro. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas tá na tela, né, se vocês quiserem ler. E por quê? Porque um defendia que o Concílio Vaticano II era verdadeiro, era ortodoxo e tal, tinha que ser seguido, e o outro não, falando que o Concílio Vaticano II é um concílio herético, né, que fez um câncer na igreja e tudo mais. E os dois viviam se xingando, a mesma coisa com o Olavo de Carvalho, né, a mesma coisa com o padre Paulo Ricardo, também tinha rixa com outros padres, o Paulo Leitão, outro que era um grande ícone, antes desse Nutella aí chegar, o que mais era famoso, mais popular no meio católico, por se dizer ex-pastor protestante, era o Paulo Leitão. Ele também odiava o padre Paulo Ricardo, vivia em guerra com ele, xingando nas redes sociais e tudo mais. O padre Fábio de Mello, então, nem se diga, né? Enfim. Então, cara, é o tempo inteiro isso. Até hoje, você tem católico que odeia, o tradicionalista que odeia católico da renovação carismática, que odeia a sedevacantista, que odeia a teóloga da libertação, que odeia o modernista, que odeia o veterocatólico, e assim por diante. Eles vivem se odiando mutuamente. Mas da boca para fora, eles falam que eles são muito unidos, que só os protestantes que são divididos. Repito, eles chegaram a literalmente matar um ao outro na missa, dois caras de ordens católicas, né, que teoricamente deveria ser super unido, não é mesmo? Eles chegaram a se matar, no sentido literal, por causa de uma questão doutrinária que dividia eles mesmos. Mas aqui ele vai pegar o exemplo lá da discussão do livre-arbítrio, sei lá, para falar que os protestantes brigam entre si. Tá, legal, né? E vocês se matam, né? Vocês fazem 1000 vezes pior do que a gente. Vamos lá, vamos seguir.
E aí depois o padre faz a homilia. Homilia, fala pro seu amigo aí, tá, Banzoli, que é homilia, não é humilha, não. Ele ficou falando, o amigo dele, humilha, a humilha. Tá, isso aqui ele tá satirizando o Thiago Dutra. Isso aí mostra como ele é covarde, porque isso prova que ele assistiu a nossa última live, onde a gente refutou cabalmente todas aquelas lorotas, todas as baboseiras que ele disse. Em uma live de mais de 3 horas de duração aqui, essa daqui, né, essa última. Aliás, aqui, a live em si é essa daqui, que é a Maria é corredentora refutando a heresia de Eduardo Faria. E aí uma live com o Pedro Gaião e com o Thiago Dutra. Inclusive eu postei um trecho aqui dessa live, justamente aqui com o Thiago Dutra aqui, destruindo aqui, ó, cara, vocês precisam assistir isso daqui. Ele metralhou assim dúzias, né, centenas de textos patrísticos, de doutores da igreja, de papas, refutando a doutrina da Imaculada Conceição, né? Sobrou só choro e ranger de dentes para eles, não sobrou mais nada. Mas apesar dele ter assistido essa live, porque ele pegou aqui o homilia, né, que o Thiago pronunciou, então isso significa que ele assistiu a nossa live, mas ignorou tudo, né, ele não refutou nada, né, ele deixou, ele foi completamente estraçalhado na live, não refutou nada, aí o que sobrou pra ele, o que você acha que sobrou? A zombaria, né, quer dizer, ele pega uma live de mais de 3 horas de duração, onde ele foi completamente estraçalhado do início ao fim, e aí como ele não tem nada pra refutar, o que ele faz? Não, eu vou pegar aqui uma pronúncia incorreta que um dos participantes da live teve de uma palavra específica. Ah, vai te catar, pelo amor de Deus. Né? Olha o baixo nível de um cidadão como esse. O cara não tem nada pra refutar e vai falar da pronúncia dos outros. Às vezes eu falo também da pronúncia de um sujeito que nem esse aqui, que também erra o português o tempo inteiro. Ele pegou ali um erro de português que eu tive. Se fosse pegar todos os erros dele, cara, eu ia ficar até amanhã aqui. Só que assim, eu tenho mais coisas pra fazer, entendeu? Esse vídeo aqui já vai ficar longo pra caramba. E mesmo assim, eu tô comentando exatamente os argumentos que ele tá dando. Agora, como ele não tem argumento para refutar, o que ele vai fazer? Ele vai encher o vídeo dele desse tipo de palhaçada aqui, né? Ah, mas você pronunciou Ave Maria, Aves Maria. Ah, mas o seu amigo pronunciou homilia, e é homilia. Né? Ou seja, um bobão, completamente tonto. Você acha que num debate ele iria conseguir se sobressair com esse tipo de estratégia aqui? Ele sabe que ele seria completamente estraçalhado. Então, porque ali no debate você tem que rebater argumentos com argumentos, né? Não adianta você fazer uma pergunta para ele e ele rebater falando mal do seu português, né? Então é por isso que ele foge, né? É um covarde. Sem falar que já faz alguns dias que eu postei o vídeo anterior, esse daqui mais especificamente, e até agora ele não respondeu ao desafio a respeito do Thiago Dutra, que ele deu a desculpa esfarrapada para fugir do debate comigo que eu não era casado, que eu não tenho filhos, e aí eu falei, bom, se o problema é que eu não sou casado, então debate com o Thiago Dutra, porque o Thiago Dutra é casado e ele acabou com você. Aí eu queria ver qual desculpa que ele vai arranjar agora para fugir também de debater com o Thiago Dutra, porque várias outras pessoas, inclusive, me disseram, nos comentários mesmo do vídeo, inclusive, que desafiaram ele para debater, gente que já é aposentado, inclusive, né, que não é solteiro, que é casado e tudo mais, e que não é recasado que nem ele, que não se divorciou que nem ele, inclusive, diga-se de passagem, e ele também fugiu de debater contra eles. Quer dizer, olha como é que o cara é covarde, ele dá uma desculpa para não debater comigo, que ele não pode usar contra outras pessoas, que ele também foge de debater. Só que contra essas outras pessoas, ele simplesmente não faz nem vídeo resposta. Ele nem se presta a arranjar alguma desculpa. Né? Eu falei que comigo teria sido melhor se pelo menos fizesse o mesmo. Se fingisse de desentendido, né? Fingisse uma amnésia ali, o Alzheimer, e não comentasse nada a respeito da proposta do debate. Ele quis comentar alguma coisa e passou mais vergonha ainda. Eu acho que foi um dos maiores bicos que eu já vi em toda a minha vida na internet. Mas enfim, eu já vi que esse vídeo aqui, que também ficou longo demais, então eu vou dividir em mais uma parte, né? Então, inclusive tinha alguém que tinha comentado pra mim que no primeiro vídeo que eu fiz dele, que cara, esse cara aí é uma fonte inesgotável de pérolas, você vai ficar o resto do ano só comentando as pérolas dele, né? E eu tô vendo que é pior do que eu pensava, porque só dos vídeos que ele respondeu a mim, já vai dar aqui, eu acho que é o 5º vídeo de resposta que vai dar aqui, só das respostas que ele faz pra mim, de tanta bizarrice que tem, uma atrás da outra. Então, mesmo depois de responder tudo isso, ainda faltou aqui responder o que ele falou sobre a missa ser cristocêntrica e também
também sobre o prostrar-se, né? Que ele comentou sobre isso também. Então eu vou deixar essa parte para comentar futuramente, né? Eu já comentei, eu vou postar, né, nos próximos dias, porque o vídeo de hoje já ficou com bastante coisa. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, de ativar o sininho das notificações, esse sininho aqui, confirma que você está inscrito, né? Que está com todas as notificações aqui. E no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link para o meu grupo fechado no WhatsApp, para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live, artigo e etc. E se você tiver qualquer dúvida, deixa seus comentários aqui que eu respondo todo mundo que tem qualquer dúvida, pergunta sincera sobre qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou! Hoje eu tenho medo.